Boa noite. Nós estamos iniciando a nossa quinta finada. Nós vamos iniciar orando, pedindo a orientação do Senhor para o programa que teremos aqui neste momento. Ao pastor Eduardo que venha orar para iniciarmos o nosso programa. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, queremos te agradecer a oportunidade que temos de estar aqui, Senhor Deus, para ampliar um pouco mais nosso conhecimento, Senhor Deus, e contemplar o que tu tens feito na vida do Jefferson. Ó Senhor Deus, muito obrigado pela instrumentalidade dele, esteja abençoando a cada um de nós aqui, Senhor Deus, e aqueles que também estão assistindo, ó Pai, que sejam todos também abençoados pelo que vai acontecer aqui nessa noite. Te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, hoje e eternamente. Amém e amém. Ok, como falamos, hoje nós estamos aqui com o Jefferson Sindra, os irmãos já conhecem, e a partir de agora ele vai conduzir o nosso trabalho. Boa noite. Eu queria começar, antes de começar a falar e mostrar aqui o que eu preparei para hoje, eu queria tocar uma música só para a gente, entrar no clima aqui. Tocar uma musiquinha aqui para a gente poder... Sabe que hoje é o dia de semana, né? Correria, o pessoal trabalhando. Tem algumas pessoas aqui, deve ter algumas pessoas também, talvez assistindo pela internet. Então, para deixar o clima um pouco mais leve, vou começar com uma música. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre mim, né? Algumas pessoas aqui me conhecem, mas não sei se todo mundo me conhece ou às vezes não lembra, né? Mas eu comecei nesse instrumento desde novinho. É óbvio que eu estou aprendendo ainda muita coisa desde sempre, mas comecei desde novinho. Acredito que com 8 anos de idade eu já brincava com o piano da minha mãe em casa, né? Brincava, não tocava, eu brincava. Com um tempo eu fui gostando, fui me interessando, fui procurando aprender. E já tem, vamos botar aí, mais de 20 anos que eu toco, então, no geral. Já dá para fazer algumas coisas bem interessantes aqui, gosto muito do instrumento. Hoje em dia, na minha igreja,
Eu faço parte do grupo de música, do Ministério de Louvor, faço parte do Ministério dos Jovens, sou parte, né, da liderança do coral dos jovens também. Então eu também atuo muito, não só no instrumental, mas um pouco no vocal também. E isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante. Não o instrumento em si, mas a música no geral, é uma coisa que eu gosto muito. Eu acredito que Deus tenha me dado um dom para a música. E mesmo se ele não tivesse dado, eu sempre gostei, mas que bom que ele deu, porque, né, fica até mais fácil. E o que acontece? Esse instrumento aqui que eu toco, na verdade, ele veio mais pela facilidade, né? Eu comecei a aprender música num piano, comecei a tocar piano, estudava piano e aí ganhei um teclado que não era a mesma coisa que um piano, senti diferença, tentava. Aí uma época eu comprei um teclado grande que tinha o mesmo tamanho de um piano, mesma quantidade de teclas de um piano. Só que aí foram surgindo as oportunidades para eu ir, toca ali num lugar, toca numa igreja, toca em algum evento, vai, pai, alguém me chama. E um piano você não consegue carregar por aí. Eu sempre gostei muito, mas acabei trocando então para o teclado, me aperfeiçoando e trabalhando cada vez mais para aprender a usar todos os recursos que esse instrumento aqui me dá, justamente pela facilidade que eu tenho de levar ele onde eu quiser. Eu boto nas costas e vou. Então, esse instrumento aqui, ele basicamente consegue simular um piano. Eu consigo tocar como eu fiz agora aqui, por exemplo. Usei um timbre de piano, toquei uma música como provavelmente eu tocaria num piano. Mas eu consigo simular aqui, ou até, na verdade, emular outros timbres. Eu consigo aqui usar esse equipamento especificamente para tocar sons de outros instrumentos, no geral, mesmo um instrumento de percussão, como outros instrumentos de cordas e assim por vai. Eu estou falando isso porque não é todo teclado que faz isso. Nesse caso aqui, o meu consegue fazer. Isso ajuda muito, é muito interessante, porque a gente sabe que, na verdade, a música ela é o conjunto dos sons, né? Basicamente, você tem, no início, você tem as notas separadas. Quando você junta essas notas, você cria a harmonia, né, os acordes, você começa a trabalhar essa estrutura musical. E quando você padroniza uma sequência de acordes, uma sequência de notas, você tem as progressões e a gente tem as músicas, né? E isso é uma coisa que eu acredito que a música ela não só ela cria ou ela pode induzir você a um sentimento, uma lembrança, mas ela também tem essa, como é que eu vou dizer, essa universalidade de não importa o idioma que você fala, o lugar que você está, sendo ou não na igreja, a música ela tem essa habilidade de criar essa ambientação, de juntar todo mundo, uma coisa muito boa, sempre gostei muito, e eu sou muito grato a Deus por Ele ter me dado esse dom. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas eu acredito que eu tive, por causa desse dom, uma certa facilidade para aprender esse instrumento aqui, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui um instrumento que consegue emular os instrumentos. Basicamente, eu acabo usando mais os timbres de piano, porque como eu aprendi a tocar no piano desde o início, gosto muito, né, da forma de tocar, do som. Então, eu acabo usando mais, mas eu vou usar algumas outras coisas aqui. E eu queria dar um exemplo de uma música agora aqui, eu vou colocar aqui, eu trouxe de um outro timbre que eu consigo trabalhar aqui, de um piano muito antigo. Na verdade, é uma junção de alguns timbres que eu trouxe aqui para vocês verem como é que muda, né? É um timbre mais digital, mais eletrônico. Aqui eu tenho alguns sons, né, que eu juntei e fiz um timbre único com vários sons que eu juntei aqui. E eu queria mostrar para vocês, por exemplo, o que eu consigo fazer nesse teclado usando esse timbre, trabalhando em conjunto com uma banda. Eu tenho uma música gravada aqui com a banda toda, exceto o teclado. O teclado eu vou fazer agora ao vivo junto com a parte que já está gravada. Obviamente é uma música que eu acredito que
a maioria deva conhecer. Quem não conhecer, vai conhecer agora. Acredito que vai gostar. Mas, inclusive, quem conhecer, quem souber, se quiser cantar, gente, fica à vontade, tá? Eu vou tocar a música inteira, praticamente. Então, para vocês verem como é que dá para... A versatilidade, né? Como é que eu consigo adaptar esse instrumento aqui em diversas realidades. Vamos colocar a música aqui, então. Aqui, vamos lá. Amém. Então, essa foi a música Lift Him Up, conhecida aqui como Exaltai, do Ronquenoli, música que eu gosto muito.
E essa música aqui, por exemplo, eu usei um timbre muito semelhante, se não basicamente o mesmo que foi usado na gravação na época, porque isso é muito interessante de comentar. Os instrumentos digitais, eles funcionam muito assim na memória, muito na memória. Às vezes você toca um timbre aqui, um certo instrumento que você lembra, pô, anos 80, anos 90. Então, pesquisando bastante, eu acho que esse timbre aqui chega bem perto do que foi usado de fato no original dessa música. E o interessante do teclado, eu acredito que é o que me chama muita atenção, né? Com tanto tempo passando eu estudando isso aqui, o que me chama muita atenção é justamente essa versatilidade do instrumento, porque o que acontece um instrumento desse aqui, um teclado, ele pode custar. A gente pode começar a falar aí de R$1.000 e pode falar de R$30.000. Depende muito do que você pode comprar um carro gastando com esse instrumento aqui. Então depende muito o que você tem em vista para o uso, né? Eu já passei por algumas igrejas já nesse meu tempo aí de músico, né? Passei por algumas igrejas e é muito interessante notar que às vezes algumas igrejas têm gastos exorbitantes com equipamentos e o cara chega lá para tocar um único timbre de uma única forma, mesmo tipo, sempre a mesma coisa. E, poxa, podia ter economizado bastante, né? Enfim, então eu procuro sempre alertar as pessoas com quem eu converso, até mesmo na minha igreja ou alguns amigos de outras igrejas. Eu falo, gente, isso serve para qualquer instrumento, gente. Se você está aprendendo, se você está estudando, procure investir no que é bom para você, não no que é bom para os outros, porque a gente acaba vendo muito assim, eu comprei aquele teclado porque todo mundo tem, ele é muito bom. Comprei aquela guitarra porque todo mundo... E, na verdade, por mais que o instrumento ajude muito, por mais que o som dele seja muito bonito, por mais que ele seja muito bem feito, material muito... Na verdade, o que vai fazer aquilo ali funcionar muito bem é quem está por trás, é o músico. Então, essa é uma dica que eu sempre dou. Procure estudar, entender o que você está fazendo no seu instrumento, porque mesmo ele sendo simples ou ele sendo muito bom, cheio de recurso, vai funcionar muito melhor quando você sabe o que você está fazendo. Então, eu sempre dou essa dica. Procura entender melhor, trabalhar o instrumento que você toca. Faça porque você gosta, não por ser uma obrigação, que vai funcionar muito melhor. E Deus se agrada muito quando a gente vem na igreja e faz o melhor que a gente puder. Eu fico pensando muito nisso. Eu tive conversando com os amigos meus recentemente sobre música. E é muito engraçado que quando a gente vai no médico, se o médico for ruim, você não volta lá naquele médico. Aquele médico não é um bom médico, ele não te tratou bem, ele não é capacitado para aquilo que ele está fazendo, e você não vai recomendar ele para outras pessoas, muito menos voltar lá. Então a gente sempre procura, quando a gente quer alguma coisa, algum serviço, a gente sempre procura o melhor, alguém que tenha capacitação naquilo, que vai nos tratar muito bem e vai entender o que está fazendo. E eu tenho essa visão que quando a gente traz qualquer coisa para dentro da igreja, quando a gente tem um ministério, quando a gente tem, eu vou ser músico, eu vou ser a pessoa que fica no data show, eu vou trabalhar com a câmera, eu vou atender quem está entrando lá, vou ser recepcionista. Qualquer coisa que é para Deus, a gente tem que se preparar e sempre procurar fazer o melhor para Ele. É uma coisa que eu penso muito nisso, já tem algum tempo, e eu sempre procuro trabalhar muito nos compromissos que eu assumo com a igreja. Então, assim, eu vou fazer isso aqui, eu que escolhi, ninguém me obrigou. Eu quero trabalhar nisso aqui dentro da igreja. Então, eu vou me preparar, vou correr atrás e vou tentar fazer da melhor forma possível. E dentro dessa parte de música, né? Como eu estava falando aqui, esse instrumento ele consegue reproduzir vários sons diferentes porque existem tipos diferentes de teclado. Como eu estava dizendo aqui, esse teclado aqui ele é um sintetizador. Então, ele me permite, essa modalidade de instrumento me permite trabalhar com vários timbres diferentes, como se fossem outros instrumentos de fato. Né? Quanto mais caro o equipamento, quanto melhor trabalhado, mais real é o timbre que eu estou utilizando. Tem teclados de diferentes formas que não fazem isso. Tem uns focados só em sons de piano, tem alguns que são focados só em você fazer alguma coisa, alguma apresentação ao vivo. Ele tem recursos ali para isso. Tem alguns que são focados para você trabalhar, fazer gravação, produção. E para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu estou falando aqui, eu vou tocar uma segunda música agora, que eu preparei ela completamente sem nenhum instrumento real.
tudo que vocês vão ouvir aqui agora, bateria, teclado, guitarra, violão, qualquer coisa, foi gravada por mim usando esse equipamento aqui. Então eu vou colocar agora aqui para vocês verem como é que, se bem trabalhado, se bem executado, né, pelo menos é o que eu tentei fazer, espero que tenha ficado bom, pelo menos para exemplificar o que eu estou falando aqui, dá para você usar esse instrumento aqui para muita coisa. Então, essa música que eu vou tocar agora aqui, toda ela foi gravada usando isso aqui. Nenhum instrumento de verdade que não seja esse aqui foi utilizado. Então, a bateria eu fiz aqui, o baixo eu fiz aqui, o violão eu fiz aqui, o piano, inclusive, já está gravado também, eu fiz aqui, e eu vou tocar um outro instrumento durante essa música. Eu vou tocar outro instrumento. Beleza? Vamos lá.
Então, essa música aqui é o Reckless Love, do Corey Osborne. Aqui no Brasil ela foi gravada como Ousado Amor, por diversos cantores diferentes e grupos diferentes. Enfim, tem vários arranjos dessa música, instrumental, cantado. E como vocês viram aqui, tinha, além de uma banda completa, bateria, baixo, eu fiz uma guitarra aqui, né? Simulei uma guitarra aqui, modelo... esqueci o modelo da guitarra, não sou guitarrista, me perdoem. Mas num som mais assim, mais pro clean, né? Um som mais limpo. Botei um pouquinho de reverb, um pouquinho de delay. E além disso tinha violinos, várias cordas, botei violoncelo, várias coisas gravadas nessa música. E isso é um ponto muito positivo desse instrumento, porque eu consigo fazer diversas coisas legais, trabalhar em diversos arranjos. Às vezes a gente tem alguma ideia, né, e não consegue aplicar por falta de recurso. Um instrumento desse aqui, por exemplo, me permite tirar várias ideias da cabeça, do papel, e colocar em prática, porque eu consigo trabalhar com diversos timbres diferentes. Eu consigo fazer sequenciamento, gravar, eu dou o play aqui, ele faz sozinho. Agora eu estou usando a ajuda de um outro, de um tablet meu aqui, mas isso aqui sozinho consegue fazer muita coisa. E basicamente, aqui. Basicamente, a música é uma coisa muito engraçada, né? Se a gente parar para perceber, se a gente parar para pensar sobre como é que funciona, como é que eu falei aqui um pouquinho dos acordes, de progressão, mas vocês perceberam que basicamente, eu não sei se todos perceberam, mas enfim, eu não estou lendo nenhum papel na minha frente, eu não tenho nenhuma partitura aqui, não tenho nenhuma cifra, né? Tenho algum conhecimento das duas partes, tanto de cifra quanto de partitura, não sou expert no assunto, principalmente partitura, vou falar um pouco sobre isso. Cifra eu sei bastante, mas a música, na verdade, ela trabalha, eu falei um pouco disso, ela trabalha muito sentimento, e eu acredito que se você tem a capacidade de interpretar a música, é melhor do que tocar a música. Porque tocar, eu chego aqui, eu decoro exatamente o que é e toco. Né? Uma pessoa que está estudando, ela está ali naquele processo, no primeiro momento ali de aprendizagem, ela está decorando, está aplicando o que ela decorou. Mas com o treino, com o tempo, a gente tem que perceber que a música ela é uma interpretação. Ou seja, é como se fosse uma identidade. Né? Ninguém é igual a ninguém, cada um tem o seu RG, o seu CPF, né? Cada um tem um cabelo diferente, um rosto diferente. E a música, eu acredito que ela é muito disso. Ela tem uma identidade. Então, é muito comum de você ouvir certas pessoas, né, tocando certos instrumentos, e você, às vezes, de ouvir, sem ver, de ouvir, você fala, parece o fulano que está tocando aquele instrumento. Porque a forma de interpretação dele, a forma como ele reproduz, a forma como ele toca, é muito única. Né? E claro que isso vem muito do esforço da pessoa de querer melhorar e aprender cada vez mais. Então, isso nem só um instrumento, tá? Voz vale também. Às vezes você escuta não só pelo timbre, mas pela forma dele cantar também, influencia muito, você já sabe, é o fulano que está cantando. Então, é tudo de muito da interpretação. O pessoal tem um termo que o pessoal chama que é o feeling, né? Que é o sentimento. Então, quando a gente está, e volto ao que eu falei lá atrás, principalmente quando a gente está aqui na igreja, na casa de Deus, servindo, fazendo uma coisa que é para a obra, que é para o melhor, que é para Ele, a gente tem que tentar dar esse melhor e interpretando. E eu acredito que a música, ela não é feita para ser feita de forma igual por todo mundo, para ser reproduzida de forma igual por todo mundo. Senão a gente vinha aqui, botava uma música ali, dava o play, todo mundo cantava em cima de um playback e pronto. Né? Se a gente tem pessoas que tocam, se a gente tem uma banda, tem um grupo, a gente pode, cara, e tem a liberdade, eu acredito, de colocar a nossa identidade naquilo ali e tentar melhorar sempre o máximo possível. Melhorar sem atrapalhar. Vou falar um pouco disso também. Então, voltando lá, quando eu comecei no instrumento, eu falei que eu acredito que Deus tenha me dado um dom. Eu vou falar aqui porque existem dois tipos de você ver que uma pessoa tem uma percepção muito aguçada para entender música, para ouvir timbres, para ouvir frequências no geral e entender aquilo como som, como música. Né? E essa percepção, geralmente, ela é dividida em duas. A percepção do ouvido. Então, a gente escuta a música, a gente entende que é uma música. Só que tem pessoas que têm o que a gente chama de ouvido absoluto e tem pessoas que têm o que a gente chama de ouvido relativo.
E tem alguns sortudos que tem os dois, que não é o meu caso. Mas o que acontece? A pessoa que tem ouvido absoluto, que a gente chama, é uma pessoa que ela tem uma capacidade que eu acredito ser dom de Deus, mas sim, é uma capacidade de nascença. Você não aprende a ter o ouvido absoluto, você aprende a trabalhar, a usar isso, mas você já nasce com. Que a pessoa ouviu uma nota, ouviu uma frequência, tem níveis diferentes, é claro, mas a pessoa imediatamente entender e reconhecer o que é aquilo ali. Então, se, por exemplo, alguém tivesse aqui com o ouvido absoluto, a pessoa de costas, e eu fizesse uma nota qualquer aqui, essa pessoa imediatamente, sem pensar, só de ouvir, me diria exatamente que nota é essa, como eu toquei aqui, né? Eu não faço isso, adoraria, mas não faço, né? Eu acabei passando para o outro lado, que é o ouvido relativo, que é uma coisa que você pode aprender. Eu acredito que todo mundo com treinamento pode aprender, mas eu acredito que Deus, como eu falei, tem me dado um dom, que é essa facilidade um pouquinho a mais de entender melhor isso. Então, por exemplo, eu consigo ouvir sequências de notas, relação entre uma outra, que se chama de ouvido relativo, né? A distância, a relação de uma para outra, e consigo entender esse padrão, esse desenho, essa progressão que foi feita. Então, eu escuto uma música 1, 2 vezes, entendo o que está sendo feito ali, sem saber que notas são, mas eu entendo isso, e uma vez que eu tenha uma base, que eu tenha uma referência, ou que alguém me diga, ó, tá em tal escala, tá em tal tom, eu já tenho toda a estrutura montada, né? Isso foi o que me facilitou na época que eu comecei a aprender o instrumento na igreja, em casa, a fazer as coisas na ordem inversa, né? Eu fiz na ordem inversa, porque normalmente a gente estuda a teoria musical e depois a gente aprende, vai para a prática do instrumento. No meu caso, eu quis furar a fila e passei para a prática primeiro. E aí chega no momento onde a gente não consegue mais avançar, porque você não sabe o que você está fazendo. E aí, depois de ter a prática, eu comecei a correr atrás da teoria, para poder entender o que eu estava fazendo aqui. E aí, em cima disso aqui, eu fui estudando, cada vez mais estudando. E é muito engraçado perceber, pelo menos eu acho, gente, eu acho música uma das coisas mais legais que tem no mundo. E é muito, muito engraçado você perceber que a mesma nota, ela tem regiões diferentes para você trabalhar, de grave ao agudo, mas quando você junta uma sequência e faz, na verdade, simultaneamente, né, você faz uma harmonia, existem diversas formas diferentes de você fazer a mesma harmonia. Basicamente, a gente vai falar um pouquinho aqui harmonia funcional, mas é muito interessante você ver que eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um acorde de Dó maior. Isso aqui também é um acorde de Dó maior. Isso aqui também é um acorde de Dó maior. Isso aqui também é um acorde de Dó maior. Isso aqui também é um acorde de Dó maior. Eu estou fazendo a mesma nota, o mesmo acorde, né? Só que de forma diferente, porque a música, ela tem isso. Você consegue preencher cada vez mais, utilizando, né, de outras notas que tem na sequência do campo harmônico para poder trabalhar isso. E aí, dentro disso, a gente tem a estrutura dos acordes, que é quando você faz o acorde básico, as inversões dele, a primeira e a segunda. E você tem os voicings, que é quando a gente monta o acorde de um jeito específico para ele soar de forma específica. Então eu quero, por exemplo, fazer uma música aqui, em determinada música, eu quero fazer um Dó maior com nona e sétima maior. Então ficaria mais ou menos assim. Só que a forma como soou não me agradou, pelo menos naquele sentido. Então eu posso trabalhar isso aqui e fazer o mesmo Dó maior com nona e sétima maior de uma outra forma, mudar a estrutura para que isso soe melhor nos meus ouvidos e eu consiga trabalhar isso dentro de uma música. E uma vez que você consegue entender isso, consegue expandir a cabeça, você estuda, você conhece melhor o seu instrumento, né?
e você entende como isso é feito, isso dá margem para o que a gente chama de improviso, que é o que você nada mais do que você conseguir criar, né? Modificar o que já tem, que já existe, que já está pronto, e trazer aquilo a seu favor. Então, eu tenho uma música que eu gosto muito, por exemplo, a música que eu toquei no primeiro momento aqui, Tua Fidelidade, do Marcos Witt, né? Essa primeira música que eu toquei aqui... Oi? Tá dando problema? Pode trocar. Som. Foi. A primeira música que eu toquei aqui, A Tua Fidelidade, do Marcos Witt, eu toquei ela no tom de Sol sustenido maior. Vamos supor que eu queira trazer essa música para a igreja, eu queira cantar essa música na igreja. Mas dentro da minha capacidade física, do meu timbre, o campo harmônico de Sol sustenido maior é alto para mim, por exemplo. Eu não alcanço a nota de uma forma confortável, forço a minha garganta e eu preciso trazer uma solução. Eu já vi muito acontecer nas igrejas de, nesse momento, a pessoa falar, então vamos tocar outra música. Né? Quando, na verdade, o papel da banda, aí falando mais um pouquinho da parte técnica, quando você tem um vocal e você tem a banda por trás, a banda ela é o suporte, ela que dá a direção para quem está cantando. Então, poxa, se você não alcança aquele tom, a gente muda o tom, né? E essa capacidade de você entender e mudar é você estudando o instrumento. Então, por exemplo, eu vou trocar uma ideia aqui, vou tocar a música vou descer um tom aqui, em vez de Sol sustenido, eu vou fazer em Sol bemol, eu vou descer um tom inteiro. Agora ela fica bom pro meu timbre. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração. Eu posso fazer uma modificação de passagem. Tudo podes ver bem dentro de mim, né? No tom que ela estava antes, eu não conseguiria fazer isso, né? Então ficaria um pouco alto. No refrão, por exemplo, sei que a tua fidelidade, minha voz não vai. Eu tô um pouco rouco, mas é um pouco a mais do que eu. Então, por exemplo, se eu tô aqui, né? E eu desço para cá, já muda. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Outra coisa, eu posso mudar do que eu possa imaginar. Entendeu? E você tendo essa noção de harmonia, você tendo essa noção de estrutura, de campo harmônico, é muito legal porque eu posso mudar não só a harmonia, mas com o preparo e com o ensaio, eu posso mudar o vocal também. Vocal, vem cá, chama o baterista, chama o guitarrista, vamos mudar tudo. A gente vai fazer um negócio, quem vai cantar vai fazer outro. Então, por exemplo, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além. Mudei completamente a estrutura da música, né? Mas isso só é permitido quando... Gente, isso aqui é muito legal, né? Isso só é permitido quando você tem esse conhecimento. Então é por isso que eu falo para todo mundo isso. O piano, vamos botar o piano como instrumento, né? O teclado, ele tem a mesma ordem. Se você toca um piano, você toca um teclado. Então o piano, para mim, ele é um instrumento mais fácil de você aprender a tocar. Mais fácil. Para quem gosta de música, para quem está interessado, né? Eu acho que ele é o mais fácil. É o mais fácil de você aprender. Não estou falando que você vai, com uma semana de aula, você vai tocar qualquer música. Mas você vai ter facilidade para tocar qualquer música. Por quê? Por causa da estrutura. Ele te permite usar as duas mãos, te permite usar todos os dedos em ordem. As notas vêm em sequência. Então, por exemplo, eu venho aqui no piano, eu tenho as notas Dó, Ré, depois Mi, uma do lado da outra. Fá, Sol, Lá, Si, acabou. O resto é repetição. Ele vem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Depois ele acaba, repete, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e acaba e repete. Então, na verdade, é como se você tivesse que aprender só um pedacinho e replicar, né?
Então, não é porque eu gosto, não é porque é o meu instrumento, mas eu falo para todo mundo. Eu acho que é o mais fácil de se aprender, de entrar no meio da música, né? É um instrumento que soa muito bem, o piano em si, como o teclado, no caso, usando um timbre de piano. E dentro dessa ideia, eu queria propor para vocês, para a gente ver aqui o que dá para fazer, até como exercício, né? Não só para quem está aqui, mas para quem está na internet também. Eu queria pedir para alguém me dar um nome de uma música que eu conheço. Uma música qualquer, vocês escolhem alguém que se quiser levantar a mão, me dá uma música. Se eu conhecer ela, eu vou tentar modificar ela aqui agora para mostrar como é que a gente consegue trabalhar isso de diversas formas. Alguém levantou a mão ali. Bondade de Deus? Bondade de Deus. Beleza. Eu não vou lembrar quem canta essa música no original, né? Eu conheço algumas versões no original, mas aqui no Brasil também tem algumas versões. Enfim, Bondade de Deus. Vamos trabalhar o seguinte, essa música, na original, ela tem essa introdução aqui. Só que, como eu falei, eu não vou conseguir reproduzir e cantar para vocês aqui, mostrar dentro desse tom. Então, eu vou mudar para um tom que eu consigo trabalhar. Beleza? Essa aqui é a introdução original da música. E ela começa assim. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Quando essa música veio para o Brasil, tiveram algumas adaptações. Uma que eu achei muito bonita foi do... Eu não vou lembrar agora a descrição, o nome da igreja é Ibabe. Só que eu não vou lembrar o que é a igreja batista, enfim, Ibabe. E a introdução dela ficou assim, ó. Te amo, Deus. E ela começa. Essa estrutura de introdução aqui foi uma ideia tirada da ponte da música. Tua graça me seguirá, Senhor. Aí ele faz. E aí ele prepara. Eu me rendo a ti, te dou. Então, é muito interessante a gente ver que só da versão da música original para cá, quando vieram para o Brasil e traduziram a versão em português e tudo, já houve essa modificação. Mas eu vou tentar fazer, então, mais algumas modificações aqui. Vou baixar meio tomzinho aqui e vou botar um outro timbre aqui de Rhodes, que eu gosto bastante. E vou tentar fazer algumas modificações aqui. Vamos ver se funciona. Bastante coisa, completamente diferente de música. Aí tem o refrão. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. E aí termina. Amém? Eu ainda não sei quanto tempo eu ainda tenho. Eu vou falando aqui, qualquer coisa você me avisa. Enfim, e só para terminar, eu queria falar para vocês que o teclado... Eu tava muito assim animado. Infelizmente, a gente não tá com a galera do instrumental da igreja aqui presente. Porque nesse último momento eu tinha uma ideia de chamar eles para virem aqui e me acompanhar com algumas coisas. Mas, enfim, eu queria só falar um pouquinho do que eu entendo como o papel do tecladista na igreja. Eu podia falar do papel do músico, mas eu sou tecladista, então eu vou falar do que eu entendo melhor, né? Depois de muito tempo tocando teclado na igreja, não só na minha, mas em outras, a convite, né? Não só das igrejas, mas eu não sei se todo mundo aqui sabe, eu sou integrante do Conjunto Sonoros. Conjunto Sonoros já tem mais de 50 anos. Aí tem a galera que está lá desde a época e eu, né? Eu já estou no grupo, já tem... Eita... 21, 22, 23... 14 anos que eu estou no Conjunto Sonoros. Passou rapidinho. Eu entrei lá, eu não sabia muita coisa ainda de piano. Muita coisa que eu aprendi hoje de harmonia de piano foi graças ao Conjunto Sonoros. É um conjunto muito antigo que toca músicas como Terra Prometida, Prece Respondida, muito da época ali do... Não sei se é da mesma época ou até antes do Logos, né, dessa geração aí, Álvaro Tito, esse pessoal. Mas você pega aqui, por exemplo, procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares e no vício não achei. Isso é Conjunto Sonoros. Me ensinaram muita coisa boa, muita coisa boa. E quando eu entrei nesse conjunto, em 2009, eu até já pedi desculpa para eles, eu vou falar aqui, eu sei que está transmitindo na internet, mas eles já sabem disso. Eu não fazia ideia do que era um Conjunto Sonoros. Mas aí eu fui aprendendo, eles foram me mostrando, né? Gostei muito, estou até hoje, inclusive. E era muito engraçado porque até então eu era a pessoa da cifra. Eu era aquela pessoa que tinha cifra, eu lia a cifra, eu tocava exatamente o que estava na cifra e do jeito que eu achava que ficava legal, do jeito que eu achava que estava bonito. E eles me ensinaram, né, depois de muitos anos, eu aprendi que quando você está num conjunto, quando você está numa banda, quando você tem outros instrumentos acompanhando, você não pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, né? Senão desanda tudo. Então é muito interessante a gente prestar atenção que instrumentos harmônicos, você tem que ter muito cuidado com instrumentos harmônicos. Então, dentro de uma banda, comumente a gente tem teclado e guitarra como instrumentos harmônicos. Você tem bateria, baixo, teclado e guitarra. E é uma briga, porque ambos os instrumentos você fazem notas cheias, né, harmonia cheia de notas, que soam muito, principalmente hoje que a gente tem o que o pessoal está chamando aí de a era do worship, que são músicas mais lentas, mais repetitivas, com notas que se estendem muito, e geralmente o cara vem com um pad e ele faz aquele som que fica eternamente durante toda a música. Não são todos os worship que são assim, tá? Mas a gente vê muito isso, esse padrão,
E nesse tipo de música, principalmente, mas vamos botar num geral, se você é o cara que está no teclado e você está tocando junto com bateria, junto com baixo, junto com guitarra, e você está fazendo 1 milhão de coisas, assim como o guitarrista, embola. Então é muito interessante a gente ver que os instrumentos eles funcionam de uma certa forma quando estão sozinhos e funcionam de uma outra forma quando estão em conjunto. Numa orquestra a gente vê que é tudo separado pela partitura. Cada instrumento tem sua forma de tocar, seu momento de entrar e de sair, né? Ele para aqui, volta ali e vem. E indo em várias igrejas e ouvindo várias músicas e participando de vários eventos de música, assim, com alguma dificuldade, mas depois de um tempo eu acabei entendendo como isso funciona, porque eu era a pessoa do... Eu era essa pessoa. Mas é muito interessante a gente ver que, por exemplo, eu posso fazer só isso aqui. A bateria entra. O baixo entra, né? Faz lá. Segura. Aí a guitarra pode vir fazer um. E todo mundo funcionando em harmonia, todo mundo funcionando em conjunto. Inclusive isso aqui lembra worship, né? Essa música aqui é de 2012. Acho que nem tinha esse termo ainda. Né? Vê se quem conhece aqui. Parece uma música nova dessas que ficam com pad que eu falei. Mas ó. Uma nova história Deus tem pra mim. Isso é 2012. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Fernandinho. Agora acho que é pastor Fernandinho. Então, assim, o que eu queria trazer hoje para vocês é basicamente um pouquinho da minha experiência do instrumento, falar um pouco do que dá para fazer com esse instrumento, do que eu gosto de fazer com esse instrumento, de como eu aplico isso no meu dia a dia, como eu aplico isso na minha igreja, né, com a minha banda, com conjuntos sonoros, né? E antes da gente terminar, acho que já está no finalzinho, queria saber se dá para fazer uma música de encerramento ou já acabou. Espera aí um pouquinho. Então, vamos lá. Tem alguns pedidos aqui. Eita, então fala. Do chat aqui da nossa igreja. É ao vivo, verdade, vocês vão interagindo. É. Então, pediram uma música aqui. Se eu souber. Deixa eu ver se eu acho. Venha Ser Feliz, é isso? Venha Ser Feliz, conhece o novo som? Rapaz, Eduardo, você deu azar, ele não pior conhece. Que isso tá gravado ao vivo. tá gravado assim, vai ficar no YouTube, né? Eu toco no Conjunto Sonoros, 2 dos integrantes são do Novo Som. Eu sou uma vergonha. Porque eu ouvia muito quando era novo, hoje eu não escuto tanto do Novo Som, esqueci bastante coisa que eu sabia e eu vou ficar devendo essa música. Vou ficar devendo. Vamos ver uma outra. Tem outra aí. Me ajuda aí, gente. Vontade de Deus é que ele Acabei já cantou, de né? Ele já tocou. Já toquei. Não, se eu souber pelo menos a música, eu faço só instrumental, não vou nem cantar, que aí, pelo menos se eu lembrar da música, né? É mais fácil que lembrar a letra, lembrar da música. É verdade. Então, faz o seguinte, né? Toca uma música inteira aí. Então se for pra cantar também, eu queria fechar com um arranjo de uma música que o Eli Soares gravou. Estive ouvindo essa música esses dias e é uma música muito bonita. Vou tentar fazer então ela aqui. Vamos lá. Se eu esquecer a letra, eu vou parar, vocês continuam. Igual no show ao vivo que a galera tá cantando, fala só vocês. Aí é porque esqueceu a letra.
Normalmente é isso. Então vamos lá. Essa música não é do Eli Soares, é um arranjo que ele gravou, né? Vamos ver. Eu ando com meu Deus na rua. Quando eu chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo eu digo, eis-me aqui, sou de Jesus. Mesmo atarefado eu sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão de cada comunhão. Graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Eu ando com meu Deus na rua. Quando eu chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo eu digo, eis-me aqui, sou de Jesus. Mesmo atarefado eu sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão de cada comunhão. Graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia. Oh, eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Amém. É isso. Bem, pode outra. Vai pedir? Oh, meu Deus. Manda Não ver. sei se eu lembro a letra.
Só antes de tocar, então, que eu não lembro, eu ia falar isso no início, gente, a minha cabeça é horrível, não sei se eu falei. Mas então, falando agora, porque depois já vai ser o encerramento, agradecer o convite que o Elton fez, muito obrigado. Né? Eu já tinha falado em oficinas de música, em retiros de música, eu já fiz um workshop uma vez, mas nunca assim num culto voltado para música, numa programação dessa de igreja, muito menos com transmissão da internet, ou seja, vai ficar guardado, qualquer besteira que eu falei já foi. Mas então, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Espero que todo mundo tenha usufruído do que eu falei, espero que tenha servido de alguma coisa o que eu disse aqui. Quem entende de música, se eu falei alguma coisa errada, me perdoe. E é isso, então vamos terminar com a música que pediram aqui do final. Deixa eu ver se eu vou lembrar essa letra. No ruim eu faço só o refrão, cantado. Deixa eu botar falei do worship aqui, né? Vamos usar esse pad aqui que é bonito. Que sejas meu universo, não quero tudo, esqueci e o que penso, não quero. Gente, esqueci a letra. Quem souber canta aí, eu vou lembrar no refrão. Acho que eu lembrei. Quero te dar um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo e o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gota. É isso? Não lembro. Não é. Essa é a primeira parte. Que sejas meu universo. Não quero a tua vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas que de manhã seja o primeiro, esqueci, pensamento, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, sejas meu universo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Amém. É isso. Foi o que deu para lembrar. Bem, estamos chegando ao final, mas a ideia realmente é deixar um gostinho de quero mais, né?
Na realidade, a minha grande ideia é essa, deixar um gostinho de quero mais, né? Uma outra oportunidade de trazer o Jefferson, tantos outros já passaram por aqui, né? Na nossa quinta afinada. Nós tivemos aquele problema na última quinta afinada com o grupo Harmony, né? Nós já reagendamos com elas deverão vir em outubro aqui, né? Para estar aqui conosco na nossa quinta afinada. A nossa próxima quinta afinada do mês de agosto vai ser com o Daniel Albuquerque, né? Também deve estar nos assistindo pela internet. Ele toca violão, né? A ideia é que ele consiga trazer o filho dele que toca violino. Então vai ser uma combinação bem diferente, bem fora da nossa normalidade, né? Difícil a gente ver uma combinação dessa de violão e violino. Mas essa ideia que a gente tem para trazer na nossa próxima quinta afinada do mês de agosto, no dia 31 de agosto. Nós vamos encerrar a nossa programação de hoje. Gostaria desde já de agradecer ao Jefferson, né, a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Está vindo de Resende, se mudou há pouco tempo, então está vindo de Resende. Então, são coisas que engrandecem, né, essa vontade de fazer a obra de Deus, né, independente da situação, né, a pessoa ter esse compromisso e estar aqui para fazer a obra de Deus. Então, gostaria muito de agradecer ao Jefferson, pedir a Deus que o abençoe no seu ministério de música. Nós vamos orar neste momento, aproveitar a presença do pastor Wellington aqui, o pai do Jefferson, né? Ele vai orar para a gente encerrar a nossa programação desta noite e fica, né, nosso convite para a próxima quinta afinada, dia 31 de agosto, com o irmão Daniel Albuquerque e, se possível, também o seu filho. Deus nos abençoe. Amém. Bom revê-los, viu, meu povo? Deus abençoe a todos. Foi benção. Eu vim no carro ouvindo. Vamos orar, agradecendo. Querido Deus, muito obrigado pela bênção de podermos ser ferramentas em Tuas mãos, instrumentos usados pelo Senhor. Te agradecemos por esse rico privilégio, por essa bênção, Senhor, de podermos colocar as nossas vidas a Teu serviço, a Teu dispor, seja perto, seja longe, seja fácil, seja difícil, a partir do momento que damos o passo na direção de Te obedecer e de colocar em prática os dons que o Senhor dispensou sobre nós. É o Senhor quem realiza, é o Senhor quem faz acontecer. Por isso nós Te agradecemos por essa oportunidade e o nosso desejo é que todos aqueles que estejam hoje lançando mão do arado, que o façam da melhor forma e sem olhar para trás. Que todo investimento que estiver ao nosso alcance, ele possa ser feito. Todo o tempo dedicado ao estudo, aprimoramento daquilo que o Senhor tem nos dado, com certeza não será em vão, porque é o Senhor quem nos dá a capacidade de crescer, de desenvolver a cada dia tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Então nós queremos, Pai, ser usados pelo Senhor. Queremos glorificar o Teu nome através de cada acorde. E também, Senhor, que cada acorde de cada instrumento possa ministrar na vida daqueles que estarão ouvindo tudo aquilo que eles necessitam ouvir, para que eles Te conheçam como Senhor, como Salvador, como Redentor, assim como nós Te conhecemos. Muito obrigado por esta oportunidade. Nós agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, aqueles que nos acompanham pela internet. Deus a todos abençoe e nos dê um restante de semana na presença dele.